aqui. Ih, sumiu a mensagem. Bom, se alguém foi removido da sala, eu espero que a pessoa volte. Não foi por querer. Bom, espero que esteja tudo bem. Qualquer problema, vocês me avisem. Então, bem-vindos, agora sim, a mais uma aula de Geografia Física. Vamos continuar o nosso assunto sobre climatologia. Como a gente viu, é uma sequência de 4 aulas, talvez mais uma aí. Vamos ver até onde a gente consegue avançar hoje. A gente vem falando, então, de climatologia. Eu vou passar bem rápido para a gente não perder tempo. Falamos da diferença de clima e tempo, falamos das camadas da atmosfera, a troposfera é a camada que importa para a gente, sobre ela que a gente está falando a partir de então, né? Falamos dos elementos do clima, que na verdade eles servem para a gente medir tempo, e a sequência dos tempos a gente consegue identificar climas das diferentes regiões, e a gente veio falando até então, agora na aula passada, sobre fatores do clima, e vamos falar um pouco também sobre fenômenos climáticos. Então, falamos de latitude e movimentos da Terra, que é bem importante para a gente entender, né, por que as regiões mais perto dos polos são mais frias do que as regiões mais perto dos trópicos ou a região equatorial, né? Então, bem importante para a gente entender latitude, de norte a sul, mas também a altitude é muito importante para a gente entender clima, porque quanto mais alto, mais frio. Isso mais alto com relação ao nível do mar. Lembra? Porque quanto mais alto o ar é mais rarefeito, então a altitude também influencia bastante no clima, também é um fator do clima bastante importante. Assim como o relevo, que vai influenciar na movimentação do ar, em lugares que chove mais do que outros, às vezes o relevo tem muito a ver com isso também, né? Ele barrando as nuvens ou determinando o caminho que as nuvens de chuva vão seguir. Então, bastante importante também. Falamos de tipos de chuva. E a aula passada toda a gente falou de circulação geral da atmosfera, massas de ar e circulação geral da atmosfera. As massas de ar são bem importantes para a gente entender clima, e tudo que a gente ficou falando na aula passada sobre ventos alísios, os tipos de massa de ar, que elas carregam as características dos lugares onde ela se formou, né? De temperatura e umidade. Então, as características das massas de ar, os ventos, por que os ventos acontecem, né? Tudo isso a gente estava falando de circulação geral da atmosfera. O que é a circulação geral da atmosfera? É a movimentação do ar, o ar circulando na atmosfera de forma geral no nosso planeta, ou seja, em escala planetária. E por que esse ar se move desse jeito? É isso que a gente estava falando na aula passada. Se move porque a gente tem diferentes zonas de alta e baixa pressão ao longo da superfície do planeta. Até falamos sobre ciclones, furacões e tufões. Espero que vocês tenham visto as matérias, os links que eu coloquei lá no Classroom sobre isso também, inclusive. Então, a gente estava explicando por que o ar se movimenta no planeta, por que o ar circula, para a gente poder entender o que é a circulação geral da atmosfera. Então, a gente viu diferenças de temperatura e pressão, que é o que faz com que o ar se mova. Até falei para vocês, né, que às vezes o ar ele tende a se deslocar da onde é quente para lugares que são mais frios, que nem a minha mãe, né, que mora num lugar, quando eu morava num lugar quente, queria mudar para um lugar frio, e quando eu morava num lugar frio, queria se mudar para um lugar quente, né? Dei esse exemplo para vocês. E terminamos falando, então, da zona de convergência intertropical. A forma como o ar se move na superfície da Terra faz com que grande parte desse ar convirja, né, ali perto da linha do Equador, o que gera a zona de convergência intertropical, bastante importante para a gente entender também como que é o clima e como que é a dinâmica do nosso planeta, e é o que vai explicar, inclusive, por que as regiões perto da linha do Equador são muito mais chuvosas, né, do que qualquer outra região do planeta. Porque a gente tem um monte de ar convergindo ali naquela região, né, se encontrando, formando nuvens, aliás, trazendo não só ar, mas trazendo também umidade, né, e formando nuvens, o que faz com que aquela região seja bastante chuvosa. E não é à toa que a gente tem uma floresta equatorial gigantesca aqui no Brasil, ali nessa região da zona de convergência intertropical, que é a floresta amazônica, certo? Então, bastante importante para a gente entender mais ou menos a regulação do clima no nosso planeta. Vou até mostrar para vocês aqui um mapinha, porque eu gosto muito, né,
de mostrar mapa, mas vejam como as áreas aqui, ó, na altura da linha do Equador, a gente tem áreas bem verdinhas no planeta, que nem aqui na África. E certamente, não sei se vocês já viram a África com o Lucas, mas provavelmente ele falou para vocês, inclusive, ou se ele não falou, vai falar, que a África também é conhecida aí geograficamente como um continente espelhado, porque a gente tem uma área aqui com vegetação e a gente tem desertos, né? Mais ali na região dos trópicos. Então, a gente olha seguindo numa direção ou na outra, para norte ou para sul, a gente vai passar mais ou menos pelos mesmos tipos de clima, enquanto a gente atravessa a África, mas isso por causa da localização dela, né? A linha do Equador corta mais ou menos na metade ali do continente mesmo. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Como a gente tem áreas verdes, olha, e isso aqui eu estou mostrando no mapa político, mas vamos ver na imagem de satélite também, né? E o planeta virou uma bola azul. Aqui, como a gente tem florestas mesmo, aqui onde a gente tem essa área equatorial. E isso faz sentido porque a gente tem uma área mais chuvosa, onde a gente tem a zona de convergência intertropical. Beleza? Faz sentido para mim. Espero que faça sentido para vocês também. Vamos voltar então. E hoje a gente segue falando de outros fatores do clima que são importantes para a gente entender clima, beleza? Então a gente parou ali nas massas de ar e hoje a gente vai falar das frentes. E era importante a gente entender as massas de ar antes da gente entender as frentes, porque as frentes elas são justamente o resultado do encontro de duas massas de ar que não se misturam de imediato. Então a gente tem uma massa de ar quente, uma massa de ar fria, ou uma massa de ar quente, quente, enfim, com temperaturas diferentes, características diferentes, mas que elas não se misturam de imediato. Então, a gente tem uma instabilidade climática, porque a gente tem essa etapa delas se conhecendo, se identificando ali, pensando, será que meu santo bateu com dela? E aí a gente tem um período de instabilidade, até que depois elas se encontram e a gente vai ter um clima, um tempo, né? Um pouco mais firme de novo, né? E as frentes, elas são bem características justamente dessa mudança de tempo. Toda vez que a gente vê uma notícia falando está chegando uma frente fria, quer dizer que o tempo vai mudar. A gente está passando por uns dias quentes, vai vir uma frente fria, então o tempo vai esfriar um pouco. Né? A mesma coisa, a gente não ouve falar muito de frente quente, mas também temos frentes quentes, ou seja, tudo indica que quando aquelas duas massas de ar se encontrarem, vai predominar a fria ou vai predominar a quente. E a gente tem uma frente fria ou uma frente quente, beleza? Então, as frentes frias, elas surgem do encontro de duas massas frias ou de uma massa fria com uma massa quente. E como a massa de ar frio, né? Fisicamente falando, o ar frio, ele é mais denso, então ele vai predominar aqui na superfície ao invés do ar quente. Então, por isso que quando uma massa de ar fria e uma massa de ar quente se encontram, predomina geralmente a massa de ar frio. Né? Por isso que a gente ouve tanto falar só de massas frias. Agora, a massa de ar, a frente quente, surge do encontro de duas frentes quentes, que estão vindo de lugares diferentes. Às vezes uma está mais úmida, a outra está mais seca. Então, são massas de ar diferentes, né? Elas têm características de umidade e até de temperatura um pouco diferentes. As duas se encontram, a gente tem uma frente quente. Beleza? Quando uma frente chega, mudando o tempo, é comum que haja chuva frontal. A gente viu lá tipos de chuvas. As chuvas frontais, elas são justamente isso. Quando o tempo muda, a gente tem um período de instabilidade climática. E geralmente, quando a gente tem essa instabilidade, a gente tem chuva, né? Então, as chuvas frontais, elas são isso. Essa adaptação das massas de ar, digamos assim, no lugar que elas estão chegando, elas vêm e provocam chuva, né? A gente viu lá a chuva frontal, né? Ela precede a chegada dessa frente. Beleza? Podem reparar que sempre que o clima muda, a gente está passando por dias de calor, e aí de repente esfria, entre os dias quentes e os dias frios a gente tem 1 ou 2, 3 dias de chuva, aquela chuvinha sem vergonha, né? Não chuva forte, né? Mas aquela chuvinha que só serve para atrapalhar a gente de pôr a roupa no varal, sabe? Enfim, esse tipo de chuva aí. Né? Essa imagem aqui é só para ilustrar que a frente, quando ela chega, é isso de que
o clima, né, o tempo, na verdade, ele muda de um dia para o outro, e é aquilo que quando a gente está passando por vários dias de calor, de frio, né? E de repente o tempo esquenta, a gente sai de casacão e tem que ficar carregando o casaco o dia todo porque tá 40 graus, né? Então essa imagem é só para ilustrar. Isso mesmo. Beleza? E aí, o próximo, então, fator do clima, que é importante para a gente entender como é que os climas são determinados, né? São as correntes marítimas, tá? E aí a gente chama também de circulação geral dos oceanos, assim como a gente tem massas de ar levando temperaturas de um lugar para o outro na atmosfera, nos oceanos a gente também tem um caminho, né? A gente tem as correntes marítimas, né? É, Bom, o que elas são então? São massas de água em movimento nos oceanos que podem determinar a mudança de temperatura e umidade de uma região continental e de acordo com a sua própria temperatura. As correntes elas podem ser quentes ou frias. Aqui nesse mapa, as quentes estão indicadas por setas vermelhas e as frias estão indicadas por setas azuis, tá bom? Então, uma coisa que é legal a gente reparar é que, olha, geralmente a maioria das setas vermelhas, acho que todas, né? Todas as setas vermelhas, elas estão vindo da direção mais quente do planeta, equatorial, tropical, e indo em direção às mais frias, né? Então, elas estão levando essas águas quentes ali da região equatorial, da região tropical, para lugares de mares mais frios do nosso planeta, certo? E olha aqui no Atlântico, é bem legal a gente notar que tem essas correntes que circulam aqui, ó, elas formam quase aqui um círculo. A gente tem ar quente vindo aqui da região do Equador indo para baixo, aqui ele esfriou, ele sobe como ar frio, né? E ele vai se dissipando e ficando quente de novo, certo? A setinha azul clara é uma água mais morna, digamos assim. O azul indica o frio, mas o azul mais escuro é mais frio, tá bom? Nesse mapa aqui. Então, percebem, né, como a gente tem correntes quentes, correntes frias. Olha como a gente tem uma corrente quente, que ela é a corrente brasileira, passando aqui na costa do Brasil, né? Nome super justo. E o que indica que a gente tem, então, mares quentes, né, na costa do Brasil. É o que explica vir gringo do mundo todo pegar praia no Brasil, né? As nossas praias deslumbrantes, né? O turismo litorâneo no Brasil é tão forte porque a gente tem mares quentes, o que é bem agradável para a gente passar o dia todo na aguinha batendo pé, tomando uma cervejinha, né? O que é diferente, por exemplo, aqui da costa oeste da América do Sul, né? Onde a gente tem aqui Chile, Peru, Colômbia, enfim. Tive a oportunidade uma vez de ir para o Chile e fui até a praia. E estava um dia bonito, de sol, céu azul. E a gente chegou ali numa cidade de praia, fui eu e uma amiga, e a gente viu que não tinha ninguém na praia. Ninguém. A gente falou assim, ué, né? Se fosse lá, sei lá, na Praia Grande, a praia tá cheia de gente essa hora, né? Um dia bonito desse, né? Ia ter pelo menos uma pessoa tomando um sol, né? Ou dentro da água. E a gente resolveu pôr o pezinho na água, né? Porque, poxa vida, a primeira vez que a gente tá vendo o Pacífico, o Oceano Pacífico. Pode ser que a gente nunca mais passe por isso de novo. Vamos pôr o pé no Oceano Pacífico. E a água era absurdamente gelada. Sério, nunca pus meu pé numa água tão gelada. A água de cachoeira é gelada, mas lá era mais. Então, era realmente o mar muito frio. O que explicava as pessoas não quererem pegar muita praia ali, certo? Para que a pessoa vai ficar ali? A gente, inclusive, conheceu um cara lá e ele falava que quando o pessoal vai para a praia no verãozão, é assim, 5 minutos dentro da água e já tá caindo fora porque ninguém aguenta ficar muito tempo dentro da água, mesmo no verão. Enquanto aqui, se deixar, tem gente que passa o dia inteiro dentro da água, não é? Ainda bem que eu optei por colocar só o pezinho. Fui de biquíni por baixo da roupa, doce ilusão, me lasquei. Ficou ali só incomodando debaixo da roupa mesmo, porque sem chance de entrar naquela água. Então, estou falando isso só para mostrar para vocês. A corrente fria realmente faz o mar ficar frio. E aqui é uma corrente fria para caramba.
E é bem importante a gente lembrar dessa corrente fria na costa oeste da América do Sul, porque ela tem tudo a ver com o El Niño, como a gente vai ver mais para frente. Aí acho que na próxima aula a gente vai falar de El Niño. Então, lembrem-se da corrente fria ali na costa oeste da América do Sul, beleza? Então, se a gente tem águas quentes ou águas frias, isso também vai influenciar um pouco no clima daquela região. O ar frio que chega, lembram? Quando uma massa de ar se forma sobre o oceano, ela então carrega a umidade, né? Ela é mais úmida. Mas o fato, né, de a gente ter águas mais frias faz com que menos água evapore, ou seja, as massas de ar, uma massa de ar que se formasse, né? A gente não me lembro de nenhuma que se forme nessa região, mas uma massa de ar que se formasse aqui sobre mares frios, certamente vai ser um pouco menos úmida do que massa que se forma sobre mares quentes, certo? Porque no mar quente a gente tem muito mais vapor de água, muito mais água evaporando, porque a água está quente. Beleza? Então, isso também ajuda a gente um pouco a entender a dinâmica climática aí. Beleza? Então, as correntes marítimas se formam e se movem conforme as massas de ar ou a rotação da Terra. Elas também, o movimento delas, a direção delas, também tem tudo a ver com o ar que está circulando ali em cima da superfície do mar e com a rotação da Terra também, né? Esse movimento predominante aí. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito Coriolis, né? Que faz com que as coisas girem para um lado no hemisfério sul e girem para o outro lado no hemisfério norte. Tem a ver com o movimento de rotação da Terra e as massas, tanto as massas de ar quanto as correntes marítimas, elas têm uma relação com esse efeito também, que é uma coisa bem física. Eu nem sei explicar exatamente para vocês como que ele acontece, por que ele acontece, mas tem tudo a ver aí com o movimento de rotação do nosso planeta. Beleza? Massa de ar, corrente marítima. Outra coisa importante sobre correntes marítimas, como elas são massas de água correndo aí no oceano, elas funcionam meio que como também rios que estão ali debaixo da água, né? Rios ali no oceano, ou seja, um fluxo de água que, né, vai com mais facilidade naquela direção. O que é importante também para navegação, né? Bastante importante para navegação. E uma corrente marítima que eu gosto bastante de lembrar, sempre, é a corrente leste australiana, que ela está aqui. Eu lembro sempre dela porque eu gosto muito de Procurando Nemo, né? É um dos desenhos aí que eu acho mais legais. E no Procurando Nemo, para quem já assistiu, tem as tartarugas, gosto de tartarugas também. Elas estão na corrente leste australiana, na CLA. É a corrente leste australiana, ela existe mesmo, é uma corrente marítima que passa ali na costa da Austrália e os peixinhos, né, as tartarugas ali no filme, aproveitam essa corrente para ir de um lugar ao outro ali onde eles precisam ir, da barreira de corais ali no caso, até Sydney, né? Mais ou menos. Enfim, né? Só uma curiosidade aí que eu acho que ajuda também a lembrar para quem curte Procurando Nemo. Beleza? E aí, né, consequentemente, não só consequentemente, mas também tem a ver com isso, a gente tem a continentalidade e a maritimidade, né? Esses são dois fatores que eles se referem à distância que uma região está do mar e, consequentemente, a influência marítima sobre ela, presença ou não de umidade do oceano ou calor das águas do mar. Então, se a gente tem umidade a gente tem um lugar mais perto do mar, esse lugar vai ser mais úmido. E o fato de ter mais umidade no mar faz com que as temperaturas sejam um pouco mais amenas do que em lugares mais secos. Lembra que a gente estava vendo que quando as massas de ar que são mais frias, elas também em geral são mais secas, né? Como a massa dos polos. Então faz sentido a gente pensar que lugares que são mais úmidos, eles tendem a ser também um pouco mais quentes, né? Ou ter as temperaturas um pouco mais amenas, né? No geral, tanto para o mais quente quanto para o mais frio, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, que aqui a gente pensar Brasil litoral e Brasil interior, o interior do Brasil é muito mais quente que o litoral. Por quê? Porque o interior é mais seco e a gente tem temperaturas mais amenas, né, no litoral. Então, o que eu quero dizer com amenas são temperaturas que não chegam nem a ser extremamente quentes, nem extremamente frias, elas são ali moderadas.
beleza? Isso tem tudo a ver, então, com a proximidade que a gente está do mar ou não. Então, maritimidade é a continentalidade. Quanto mais para dentro do continente uma região está, mais, né, longe do oceano, então mais seca ela vai ser, e isso exerce também uma influência bem importante sobre qual vai ser o clima daquela região. Beleza? Então, continentalidade e maritimidade tem a ver basicamente com isso, com a distância em que o local está do oceano, consequentemente, com a umidade do ar, né, predominante ali. Ela também evidencia a diferença de dinâmica no clima e tempo em regiões litorâneas e regiões interior, que era justamente isso que eu estava falando para vocês. Aqui a gente tem um esqueminha só para explicar a brisa marítima e a brisa terrestre. A gente tem uma predominância de ventos indo do oceano para o continente durante o dia e indo do continente para o oceano durante a noite. Isso por causa justamente da diferença de temperatura do ar, né? A gente tem o ar mais frio sobre os oceanos durante o dia e mais quente durante a noite, porque ele já aqueceu durante o dia todo e está evaporando a água ali, continua evaporando. E aí isso faz com que o vento predominante seja em direção à Terra durante o dia e ao oceano durante a noite, beleza? Isso não é uma coisa assim que é imprescindível de ser lembrada, mas é importante a gente saber que isso pode acontecer. Existe sim uma predominância de direção do vento, sentido terra-mar ou mar-terra, ao longo só do dia e da noite. Ou, como a gente vai ver, e isso vai ficar mais claro para a gente entender isso, inclusive, quando a gente falar de monções na próxima aula, as monções da Índia, elas têm tudo a ver também com essa diferença aí de estar mais quente no oceano ou estar mais quente no continente, né? Só que isso aí acontece em escala cíclica anual, enquanto que todo dia a gente tem essa troca de ar e de temperatura ali em qualquer lugar da Terra, em pequena escala entre continente e oceano, beleza? Ali você está perguntando se isso interfere na maré. Não necessariamente na maré. A maré tem mais a ver com a questão da gravidade, rotação da Terra e influência da Lua mesmo, né? Porque a Lua está exercendo gravidade. A Lua e a Terra, né? Agora, quem quiser escrever sobre aqui. A Lua atrai a Terra por gravidade. Não. Me embananei agora. Fugi das aulas de astronomia. Mas, enfim, essa relação de gravidade, Lua e Terra, né? Faz com que isso realmente influencie nas marés, né? Inclusive, eu vi um vídeo hoje sobre isso, né? Mostrando a diferença das marés conforme a fase das luas, né? Bem interessante. Se eu achar aí, conseguir baixar, eu coloco ele lá no Classroom para vocês também. Beleza? E o uso do solo é o último dos fatores climáticos que são importantes da gente compreender para entender as diferenças climáticas, né, de diferentes pontos da Terra. Por quê? Porque cada tipo de cobertura do solo tem diferentes reações aos fenômenos climáticos, né, especialmente no que se refere à absorção de energia e calor, umidade do ar e influência na pluviosidade, né? Esse fator é mais decisivo, influencia mais em escalas menores, em microclimas, mas a gente não pode negar que ele é um fator importante para a gente entender clima também, beleza? Aqui, né, essa chave é só para exemplificar, meu Deus, por que um calor tão grande? Não tem uma árvore para fazer sombra ali, não tem uma árvore para absorver e refletir aquele calor que o sol está mandando ali todo dia. Então, é claro que é o solo que está absorvendo esse calor, então vai ficar mais quente mesmo. Não é só porque está faltando uma sombra, né? Existe toda uma dinâmica climática de microclima aí, como a gente já vai ver, né? Isso é muito claro, muito, né? Assim, impossível de não notar essa diferença, como o uso do solo influencia, nas cidades. Né? As cidades são grandes exemplos, né, de como o uso do solo influencia aí nas dinâmicas climáticas. Né? As grandes cidades, por sua característica de uso do solo, apresentam um microclima, né, um climazinho local ali, diferente da região onde estão inseridas. Isso, em geral, é sempre mais quente. Né? A gente está numa região tropical, claro, então vamos lá. Todo o estado de São Paulo tem uma temperatura média, sei lá, de 23 graus aí
no mês X. Mas eu tenho certeza que a gente pegar o centro da cidade de São Paulo, a temperatura média ali vai ser mais quente, tá? Porque a gente tem, então, o uso do solo, a forma como as construções são feitas, a própria pavimentação das ruas influenciando com que aquele lugar fique um pouco mais quente do que a região onde aquele lugar está inserido, entenderam? Vamos ver se isso fica mais claro. Isso acontece devido a fatores como substituição da vegetação natural por superfícies de concreto e asfalto, que absorvem muito mais calor e, portanto, tendem a aquecer mais o ar na superfície. Asfalto, pensa, asfalto aquece, fica muito mais quente do que grama, né? Sai num dia quente aí. Onde você prefere pisar descalço? Na graminha ali do campo de futebol ou no asfalto da rua, certo? O asfalto da rua vai te causar bolha no pé, né? De tão quente que ele fica. Então, isso influencia, sim, né? No calor que está sendo absorvido ali por aquele solo, certo? A presença massiva de outras superfícies que absorvem ou refletem o calor de forma mais intensa, como metais e vidros, né? Metal aí dos carros, das estruturas dos prédios e os vidros das janelas dos carros também, isso tudo absorve e reflete muito mais calor. Oi, Edilson, bom dia. Não se preocupa, né? Seja bem-vinda. Qualquer dúvida, chama aí, tá bom? Bom, maiores taxas de emissão de gases, porque a gente tem carros, fábricas, indústrias e muito mais gente. A gente não pode deixar de considerar que as pessoas também emitem gás carbônico, certo? E dificuldade do calor em se dispersar. Aquele calor fica preso ali, né? Naquele ambiente, na cidade, e ele tem dificuldade de se dispersar. Então, percebem como fica meio óbvio que vai ter uma diferença de clima, né? Na cidade, no microclima urbano ali, do que em áreas no entorno dessa cidade, né? Como o gráfico aqui está mostrando. As áreas mais verdes têm temperaturas mais baixas, e conforme você vai chegando mais perto das áreas mais edificadas ali no centro da cidade, a gente vai ter temperaturas mais altas, beleza? Então, assim, forma-se na cidade que a gente chama de ilhas de calor. Então, a gente tem nas áreas mais densas da cidade essas ilhas de calor, e olha os mapas aqui para demonstrar isso, né? As ilhas de calor se caracterizam pela elevação da temperatura em áreas mais densamente urbanizadas. Assim, são fenômenos essencialmente antrópicos. Lembram o que significa essa palavra? Antrópico? Antrópico tem tudo a ver com o que é de origem na atividade humana, né? Tudo que é originado, acontece porque tem ser humano mexendo e brincando e fazendo o que for ali, a gente chama de antrópico, então, a influência antrópica, beleza? Outro fator determinante é a poluição do ar. Bom, vamos lá, as ilhas de calor. Esse mapinha aqui, ele mostra a densidade demográfica e as ilhas de calor. Então, ele está mostrando aqui, ó, a distribuição da vegetação em São Paulo, onde a gente tem áreas mais verdes, a gente vai ter mais vegetação. Onde a gente tem aqui indo para o vermelho, a gente então vai ter áreas com menos vegetação, beleza? E esse outro mapa aqui, ele está mostrando a temperatura média ali aparente da superfície, né? Então, vejam como aonde a gente tem a área mais densamente urbanizada da cidade, a gente também tem a área mais quente da cidade, né? A superfície mais quente aí, com a maior temperatura. E onde a gente tem a área com mais vegetação, a gente vai ter a área com menor temperatura média, né? Captada ali. Então, faz bastante sentido, né? E essa imagem aqui, ela tá mostrando, acho que é infravermelho isso, se não me engano, mostrando uma diferença de temperatura no asfalto, que a gente chega ali, ó, a 27 graus Celsius ali no asfalto, enquanto aqui na vegetação a gente tem 23 graus, certo? Então, no mesmo lugar, na mesma rua, a gente tem superfícies com temperaturas diferentes. E quando a gente tem muito asfalto, pouca árvore, então a gente vai ter uma predominância de calor. Isso é o que forma as ilhas de calor. E isso demonstra como que o uso do solo é muito importante para a gente ver se o lugar é mais quente ou se o lugar é mais fresco, mais agradável mesmo, né? Quer dizer, mais agradável para mim, que eu odeio calor. Eu ontem fez calor à noite, eu já tô assim, eu não aguento mais esse verão e foram só uns diazinhos. Bom, outros dois fenômenos climáticos que têm a ver com, então, o microclima urbano, com essa questão de uso do solo,
né, com como que a gente usa o espaço, o território geográfico, são a chuva ácida, que ela acontece por causa de gases poluentes que são lançados na atmosfera e que se misturam ali com as moléculas de água que estão nas nuvens para chover e faz com que aquela água que esteja chovendo seja prejudicialmente ácida. Claro, pensando em pH, a chuva ela tem um pH mais para o ácido mesmo. Mas como a gente está falando de chuva ácida, a gente está falando de chuva que ela carrega consigo alguns elementos químicos que são prejudiciais, que podem ser corrosivos, certo? As chuvas ácidas elas podem destruir vegetação, prejudicar os solos, contaminar águas subterrâneas e águas superficiais, além de causar nas águas superficiais morte de peixes, de algas, enfim, de outras formas de vida. Aqui, uma estátua corroída por chuva ácida, né? Ela faz isso na estátua, ela faz isso em rocha, certo? E a vegetação destruída por chuva ácida também. Então, só para vocês verem como essa questão da poluição, ela também pode afetar não só a qualidade do ar, no sentido da gente respirar, mas também a qualidade das águas. Beleza? Ô, Pro, Oh, essa imagem aí que você apresentou aqui, fala aí dela que eu não entendi. essa daqui da estátua? Sim, dessa Ela, daí. imagina, isso aqui era uma estátua com um rosto normal, sabe? Aquelas estátuas que a gente vê bonitas, mas o rosto da estátua foi todo corroído, né? Por causa da chuva ácida, de tanta o ácido que vem junto com a chuva ali, né? Esses elementos químicos foram tão corrosivos que acabou destruindo toda a estátua. Nossa, É nossa, isso. coitado. Coitado, ficou sem cara. Obrigada. Imagina. E aqui a vegetação, olha que foi embora todas as folhas e sobrou só os troncos ali. As folhas foram todas corroídas. Inclusive, não sei em que matéria vocês veriam isso, talvez história, sociologia, sei lá. Mas tivemos, né, aqui na história do estado de São Paulo, digamos assim, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez em biologia, dos bebês que nasciam sem cérebro. Vocês já ouviram falar disso? Por causa da poluição de Cubatão, né? Cubatão fica ali na planície costeira, no litoral de São Paulo, e por causa justamente da chuva orográfica, né, a presença da Serra do Mar ali no litoral de São Paulo, a chuva que se acumulava ali, chovia ali em Cubatão mesmo, e porque a gente tinha muita indústria ali, lançando muito poluente na atmosfera, em vez desses poluentes se dispersarem, eles ficavam ali mesmo por causa da serra, e a gente tinha um problema de poluição respiratório, que era o que fez com que várias mulheres tivessem filhos acéfalos, acho que é assim que chama, que crianças, né, fetos que eram gerados sem cérebro, e isso foi bem tenebroso. Faz muito tempo isso, eu acho que eu nem era nascida e eu já sou velha, mas isso foi muito importante porque foi um marco ambiental importante da gente pensar, a gente precisa parar de emitir poluente, porque olha como isso pode dar ruim, né? Então foi um marco bastante importante. Mas por que eu estou falando isso para lembrar de chuva ácida? Porque toda essa poluição também produzia chuva ácida. E chegando ali, subindo a serra, a gente tem aquela região ali de Paranapiacaba. Não sei se vocês conhecem ali em Santo André, a Vila de Paranapiacaba, um lugar bem turístico, mas um lugar bem verde também. Eu tenho um amigo que ele é guia turístico lá em Paranapiacaba e ele sempre conta essa história de como que ele leva a gente no mirante lá e a gente vê a floresta, a Mata Atlântica super bonita. E fala, essa mata é a mata recuperada, ela não é original, porque a chuva ácida lá, daquela história de Cubatão toda, destruiu toda essa vegetação aqui. E depois, com o tempo, ela foi se recuperando, né? Depois que cessou essa poluição toda, ou diminuiu bastante, né? Pelo menos. Então, história real, destruiu parte da floresta, teve esses problemas sérios de saúde pública. Então, vejam como isso realmente afeta, né? Como essa dinâmica climática também tem que ser pensada até para onde que a gente está mandando esses poluentes, certo? Isso precisa ser pensado também, beleza? Bom, e o outro fator é a inversão térmica. Ah, a Pamela tá falando que o sogro dela contou. Pois é, o pessoal mais velho, perguntem aí pros seus pais, avós, tios,
talvez eles já tenham, né, lembrem dessa história, né? Foi um troço bem sério mesmo. Bom, e aí então eu falei que dois fenômenos climáticos são deflagrados pelo clima urbano. Um é a chuva ácida e o outro, que é bastante importante, é a inversão térmica. A inversão térmica é o fenômeno responsável pela retenção de poluentes. Vamos lá. Acontece no inverno, quando o ar próximo ao solo não consegue se aquecer o suficiente, ou seja, né, o sol está mandando mais luz lá para o hemisfério norte. Vamos aqui pensando aqui no caso da gente aqui no Brasil. O sol está mandando mais calor lá para o hemisfério norte, então aqui não está aquecendo tanta superfície. O ar perto da superfície ele não consegue aquecer o suficiente para ficar leve e subir e se dispersar pela atmosfera, e aí os poluentes ficam concentrados. Como o ar não consegue subir e se dispersar, a gente tem uma camada aqui, ó, sem inversão, a gente tem sempre ar quente subindo, e com inversão térmica a gente tem a pressão atmosférica segurando esse ar frio aqui embaixo, né, que não conseguiu se aquecer o suficiente. Então esse ar fica preso aqui e assim os poluentes ficam presos aqui também. Né? Olha aqui uma foto da cidade de São Paulo, poluição do ar e a inversão térmica em São Paulo, um dia de inverno, em que a poluição ficou toda presa aqui perto da superfície. Olhando de longe, dava para ver assim, né? A poluição presa, essa nuvem negra em cima da cidade. É isso que faz com que a qualidade do ar caia tanto no inverno. Né? Não sei se vocês já repararam, sabe esses relógios de rua que mostram a qualidade do ar? Boa, né? Moderada, amarela. Esses dias, umas 2, 3 semanas atrás, eu vi ruim. E é raro ver ruim. Por quê? E quando que isso acontece? Isso sempre acontece no inverno. A qualidade do ar fica pior. A gente vê notícia na televisão para tomar cuidado quando for fazer atividades físicas, para não se desgastar demais, porque a umidade do ar está baixa, a qualidade do ar está ruim. Isso acontece no inverno por causa da inversão térmica. Beleza? Então, esse é um outro fator deflagrado aí pelo clima urbano e pelo uso do solo também. A gente não vai ter esse problema de poluição se acumulando em áreas onde a gente não tem indústria, onde a gente não tem uma grande quantidade de veículos, por exemplo, né? Então, o uso do solo determina essas coisas também, beleza? Então, é sempre importante lembrar do uso do solo, como esse território está sendo usado, o que, que tem ali. A geografia serve para isso, né? Naquele lugar, o que, que tem lá? Então, o que, que tem lá pode influenciar muito em como que vai ser o clima, o ar, a qualidade do ar, se vai ser mais quente ou se vai ser mais frio. Bem importante da gente perceber essas coisas. Beleza? Então, e com isso a gente fecha fatores do clima. A gente viu todos eles aí, né? Voltando aqui. Então, quais que são os fatores do clima que a gente viu? Latitude e movimentos da Terra, altitude e o relevo, as massas de ar, né? Circulando aí, as frentes, que são o encontro de duas massas de ar, as correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, que tem a ver aí com a distância do oceano, e o uso do solo. Beleza? A aula termina 11h50, né? É isso mesmo. Então, é, a, essa imagem aqui, eu trouxe ela para mostrar a temperatura média anual aí no planeta, né? Então, aqui embaixo está em graus Celsius. Isso é uma média de temperatura na superfície do planeta. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem olha aqui esse amarelo subindo a costa da América do Sul. A gente está aqui, ó, na linha do Equador, e a gente tem temperaturas mais baixas nesse pedacinho aqui, né? E por que que isso acontece? Porque aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, lembram? Uma alta cadeia de montanhas que pega toda a costa ali da América do Sul. E a gente viu também que quanto mais alto, mais frio, que a altitude e o relevo também influenciam, né, no clima. Então a gente vai ter clima mais frio aqui, ó, mesmo estando tão perto da linha do Equador. Então a gente pensa primeiro em latitude. Claro, quanto mais perto da linha do Equador vai ser mais quente, quanto mais perto dos polos vai ser mais frio, mas isso não é determinante. A altitude também vai fazer com que essa, essa esse fator, né, tem alguma alteração aí.
o fato, né, a prova maior disso é que a gente tem aqui na linha do Equador temperaturas em torno ali dos 10, 15 graus no máximo, né? Enquanto que aqui em geral a gente tem por volta dos 30. Olha aqui, né, na África, olha aqui na Ásia, a gente tem temperaturas chegando a 30 graus. Mas nesse pedacinho que é mais alto, não. Então, isso para demonstrar como a gente não pode se apegar a um fator do clima só. A gente tem sempre que ver o contexto para entender, né, melhor por que aquele clima é assim. Da mesma forma, quer ver? Aonde mais que é legal de mostrar? Aqui na Europa, que a gente já tem. E outra coisa que é legal de observar por esse mapa é que se a gente for pensar nele com base lá nas zonas climáticas do planeta, então até aqui no próximo slide, ó, a zona climática do planeta, a Europa inteira está na zona temperada e o sul do Brasil todo aqui também, certo? Mas, opa, eu passei o slide para o lado errado. Mas isso não é determinante também de onde elas começam e onde elas terminam, né? A gente tem aqui, ó, do trópico que está mais ou menos aqui, né, para baixo e daqui para cima, uma faixa de transição, digamos assim. Ele não vira clima temperado de uma vez, né? Por todas. A gente tem essa fase de transição. A gente tem os subtropicais, né? Essa faixa aí em que a gente tem mais características parecidas com o tropical, porque olha, predomina temperaturas mais quentes, né? Na média anual, do que mais frias. Então, a gente tem características mais parecidas com o tropical, porque o calor ainda predomina ali a maior parte do ano, do que características temperadas. É por isso, por exemplo, que a gente não tem clima temperado no Brasil, né? Apesar de a gente ter áreas do Brasil que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente não tem clima temperado no Brasil, o que a gente tem é um subtropical, beleza? A gente também vai falar sobre climas do Brasil na próxima aula e não sei se dá para falar nessa aula, não dá. Mas ainda dá tempo da gente falar bastante coisa nessa aula. Só acho que a gente não chega em Brasil. Enfim. Então, esse mapa é legal para a gente notar essas questões, né? Essas nuances, digamos assim, do clima no planeta. Beleza, então? Fatores climáticos. Essa é a nossa listinha de fatores climáticos. Vimos todos. E eu vou mandar uma música top para vocês virem para a próxima aula cantando sobre fatores do clima. É uma paródia do Bruno Mars, gosto muito. Fico sempre com essa música na cabeça e eu espero que vocês gostem. Vou fazer suspense e vou mandar lá no Classroom para já aguçar a curiosidade de vocês para ver as coisas lá do Classroom também. Semana que vem eu quero ver se vocês vão cantar. Beleza? Então, agora a gente parte para climas do mundo. Agora que a gente já sabe como identificar um clima, ou seja, o que a gente precisa saber para entender porque aquele clima é daquele jeito, né? Agora que a gente já sabe isso, a gente pode falar de climas do planeta. Esse slide é só para a gente relembrar, né? As zonas climáticas do planeta, porque isso tem tudo a ver com os tipos de clima do nosso planeta. Então, os grandes climas do mundo, eles podem ser classificados em quentes, frios e temperados, que são os mesotérmicos, o que tem tudo a ver com aqui, né? Quentes, temperados e frios. Tem um pouco a ver com isso, sim, né? Então, eles podem ser classificados dessa forma. E a gente tem aqui, ó, climas quentes, climas frios e climas temperados, né? Com salsa, cebola, não. Temperado porque eles são no meio ali, moderados, mesotérmicos. Beleza? Né? Temperado é isso de estar tá meio na faixa do meio ali. Nenhuma coisa assim com muito sal que eu não vou conseguir comer, nem uma coisa sem sal que eu também não vou conseguir comer. Então, uma coisa temperadinha, bacaninha. Beleza? Bom, então os climas quentes a gente vai ter o clima equatorial, né? Vai ser esse rosa mais forte e que, claro, ele vai estar perto da onde? Da linha do Equador, claro. Né? O clima tropical, que tem esse nome também não à toa, ele tem esse nome porque eles estão ali
entre os trópicos, beleza? O clima tropical também a gente tem o seco, úmido e seco, a gente já vai ver um pouquinho melhor. E os climas desérticos, que são esse amarelão aqui, ó, né? Tem amarelo aqui também, tem amarelo aqui nos Estados Unidos, tem amarelo aqui na Austrália, na África, na Ásia, no Oriente Médio, beleza? Desertos. Os climas frios que a gente tem o polar, e no geral o resto dos climas frios, a maior parte ele tá ali, ó, no hemisfério norte, beleza? Porque a gente tem pouca área de continente no hemisfério sul, a gente tem muito mais água do que continente no hemisfério sul, né? Vocês já repararam nisso, né? Então, eles se concentram principalmente ali no hemisfério norte. O polar, o subártico, desértico também, né? Desertos frios e continental. E os climas temperados, que também a gente classifica continental, marítmico ou oceânico, né? Subtropical e o Mediterrâneo em si, que vai ser esse Mediterrâneo, ó, tô confundindo o Mediterrâneo com temperado, desculpa. E o Mediterrâneo, que tá ali perto do mar Mediterrâneo, tem tudo a ver também. E os climas de altitude, que é assim, não importa onde no planeta você esteja, você está acima de, sei lá, 5.000 metros de altitude, 4.000 metros de altitude, o clima vai ser igual, em vez se você estiver em cima da linha do Equador, ou se você estiver, sei lá, no sul da Patagônia, sei lá. Então, o clima de altitude aí, que são esses climas mais friozinhos, e que a gente tem ali eles sob a Cordilheira dos Andes, sob os Himalaias, sob as montanhas rochosas, nos lugares mais altos do nosso planeta. Beleza? Bom, agora vamos destrinchar um pouquinho cada um deles. Eita, voou aqui o meu relógio. Enfim. Bom, climas quentes, então, eles acontecem nas baixas latitudes. Lembram que são baixas latitudes, né? Linha do Equador, latitude zero. Então, a gente tem uma baixa latitude, porque a gente está perto do zero ali da linha do Equador. Altas latitudes vão ser quanto mais longe da linha do Equador. Então, perto dos polos, altas latitudes. Latitude, lembra? Sempre a diferença entre latitude e altitude, beleza? Bom, então os climas quentes acontecem nas baixas latitudes, perto ali então da linha do Equador, e no domínio das massas tropical e equatorial. Lembram? As massas tropicais, tanto a massa tropical, massas de ar tropicais, quanto as massas de ar equatoriais, elas são quentes. Então, climas quentes, tudo a ver. Os climas equatoriais, então, ele vai ter calor, né, elevada média térmica anual, baixa amplitude térmica. Aí agora a gente entra. O que é amplitude térmica? A amplitude térmica vai ser o quanto que esse calor varia ao longo do ano. Ou seja, se os dias mais quentes do ano fazem 40 graus e os dias mais frios do ano fazem 5 graus, a gente tem uma diferença aí de 35 para os dias mais quentes e para os dias mais frios, certo? Então, a gente tem uma alta amplitude térmica. Se a gente colocar isso num gráfico, ele vai ser um gráfico bem curvo. Vou mostrar isso para vocês. E agora, se a gente tem os dias mais quentes do ano fazendo 40 graus e os dias mais frios fazendo 35, que acontece, sei lá, em lugares muito quentes aí perto da linha do Equador, então a gente tem uma baixa, a gente só tem 5 graus entre os dias mais frios e os dias mais quentes de diferença. Então, uma baixa amplitude térmica, beleza? Quando a gente fala de amplitude, a gente está falando dessa diferença entre os máximos e os mínimos, tá bom? Amplitude é sempre isso, diferença entre os máximos e os mínimos, beleza? Então, a gente tem na região equatorial, de clima equatorial, baixa amplitude térmica. Não faz muita diferença se você está no inverno ou no verão, vai ser quente do mesmo jeito, beleza? Alta pluviosidade, o que significa que chove pra caramba. A gente tem uma grande estação quente e chuvosa, ou seja, a maior parte do ano é quente e chovendo, chovendo, chovendo. E uma pequena estação também quente, mas menos chuvosa. Ou seja, a gente tem a maior parte do ano com calor e muita chuva e uma pequena parte do ano com calor e um pouco menos de chuva. É isso. Beleza? É o que acontece em Manaus, é o que acontece em Boa Vista, todas essas regiões equatoriais aí do nosso país. Gráfico aqui para demonstrar. Olha as barrinhas de chuva. As barrinhas azuis são chuva, chove muito o ano inteiro. A linha vermelha está quase reta, baixa amplitude térmica.
beleza? Já no tropical, a gente tem elevada média térmica anual, ou seja, calor também o ano todo. Agora, a gente tem também uma baixa amplitude térmica, não varia muito dos dias mais quentes para os dias mais frios. Agora, a pluviosidade é média, né? Ou seja, tem mês que chove mais, tem mês que chove menos. Duas estações bem definidas. Um verão chuvoso, uma parte do ano é quente e chuvosa, e a outra parte do ano é também quente, mas é mais seca. É o que acontece no Nordeste do nosso país, no Centro-Oeste, beleza? Olha aqui os gráficos. Então, o tropical a gente vai dividir em dois: tropical úmido e tropical seco. Qual que é a diferença? No úmido chove mais, no seco chove menos. Beleza? É basicamente essa a diferença. Então, olha aqui os gráficos, a linha também de temperatura ó, quase reta, né? Aqui um pouquinho mais. Mas aqui a gente tem mais chuva do que aqui que a gente tem mês que praticamente nem chove, certo? Ou mês que não chove mesmo, como nesse gráfico aqui está mostrando. Esses gráficos não são de. Esses são climogramas, não são de nenhum lugar em específico, que geralmente os climogramas são de cidades específicas. Esses são só demonstrativos mesmo, mas a gente vai ver os climogramas reais também daqui a pouco. Beleza? Agora, não vai dar tempo de eu falar sobre todos os climas temperados, mas eu queria que vocês notassem que, olha como eu mostrei para vocês que a linha de temperatura, a linha vermelha é a temperatura, tá quase reta. Baixa amplitude térmica, baixa amplitude térmica. Agora, nos climas temperados, essa linha faz uma curva, alta amplitude térmica. Ou seja, cadê? Eu escrevi aqui. Amplitude térmica moderada, né? Ou seja, a linha faz uma curva bem maior. A gente tem diferença real entre os dias mais quentes e os dias mais frios. Então, alta amplitude térmica. Beleza? Com isso em mente, vocês podem ir para essa próxima aula, brincadeira. Vamos encerrando, então, a nossa aula de Geografia Física de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que com isso, sei lá, dê para vocês notarem os filmes que vocês assistem, reparar nos climas, enfim. Bom, o Carlos está perguntando se eu posso mandar a lista de presença. Eu não tenho o link da lista de presença. E agora? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Peraí. Bom, mas vocês conseguem ver a lista de presença depois no YouTube, não é? Alguma coisa assim? Ai, eu não tinha pensado nisso, porque eu nunca dou aula nesse horário, né? Deixa eu pedir pro Dani. Ih, o Dani não vai me responder. Uhum. Bom, se quem quiser aguardar, eu mando a lista de presença assim que o pessoal me mandar o link aqui, porque eu não tenho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a aula. Obrigada pela presença de todos. E é isso, mandem as suas dúvidas sempre que quiserem. Eu vou encerrar a gravação e a gente vai encerrando, mas fiquem para aguardar a lista de presença.